Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade no nosso vídeo aqui sobre cristão de esquerda. Então se inscreve no canal, clica no sininho aí, compartilha, comenta, fala pra nós aí um tema que você também ia gostar de ver aqui no canal, que a gente pode começar a desenvolver material e ir atrás das entrevistas que a gente quer fazer de acordo com o seu tema, beleza? Ajuda a gente aí. Valeu pessoal! Agora, o que eu acho que é importante entender é que existe, são análises, eu como assistente social formado, assim falando, são análises que eu fiz na minha experiência no TCC e que ajudaram na formação, na minha formação. São algumas coisas que são necessárias você analisar, que você sempre vai ter que analisar constantemente. Eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Pesquisas eleitorais e a questão de pesquisa científica. Nessa questão assim de você aceitar as denúncias, você vai ter que ter um cuidado de perceber que duas coisas. Primeira coisa, eles usam muito a sua dor, a sua história, e você tem que cuidar para que assim, se você foi vítima de algum desses crimes, você precisa denunciar. Não é pecado você fazer isso, denuncie, busque ajuda, mas só cuide, e eu estou te falando isso como cristão, como irmão em Cristo. Cuide para que a sociologia, a estrutura filosófica deles, muitas vezes faz com que você coloque um óculos que você passe a enxergar o mundo todo, tudo que gira ao seu redor a partir da sua dor, a partir do que te aconteceu. Então, aquilo que é desafiador, aquilo que é triste, aquilo que foi criminoso, que aconteceu com você, muitas vezes eles vão fazer com que você, toda a sua vida, você passe a enxergar com aquela ótica. Isso é uma coisa que você tem que cuidar em termos de saúde mental, em termos de vida cristã, em termos de... como cristão de forma geral, assim, no dia a dia, mesmo que você não tenha passado por isso. Segunda coisa, você reconhecer a denúncia não significa que você não tem que se preocupar com o caminho dela. Por quê? Eu vou falar do que aconteceu no TCC comigo, por exemplo. A gente estava na aula e os professores que estavam dando orientação, na parte teórica só, eles falavam, olha, é perfeitamente possível você manipular os dados a favor do seu interesse. Então, cuidado constante que você tem que ter. Quando a professora estava falando isso, ela não estava falando no sentido de incentivar a gente a manipular dados, nem nada disso. Ela só estava explicando realmente que é uma facilidade que o pesquisador, que o aluno consegue ter. E às vezes ele faz isso de manipular dados para manter a bolsa, para chegar no resultado que ele quer, porque ele precisa demonstrar determinado resultado, então ele manipula. Às vezes ele mente. Então assim, são duas coisas diferentes. Às vezes o dado pode estar certo, mas ele está manipulado. Então eu vou dar o exemplo aqui de, por exemplo, pesquisas eleitorais e os dados, a manipulação dos dados. Imagine aqui que tem dois candidatos, candidato A e candidato B. Uma empresa, um jornal, uma emissora de TV, ela contrata uma empresa, né, dessas que faz pesquisa eleitoral para saber como que está a situação do candidato A e do candidato B. A empresa aceita, negocia, fecha o contrato e vai para o campo de pesquisa. Só que a empresa sabe que se ela for em determinado reduto, ela vai ter muito mais gente favorável ao candidato A do que ao candidato B. Então ela decide perguntar para 1.500, ela decide entrevistar 2.000 pessoas e em determinado reduto ela vai vai perguntar para 1.500 pessoas em qual candidato que eles votariam. Porque ela sabe que das 1.500 pessoas que ela perguntar, provavelmente 1.500, 1.300 pessoas vão falar que vão votar no candidato A. Depois ela sabe que ela vai no outro reduto, que se ela sabe que se ela for se ela for nesse reduto, a maioria vai votar no candidato B. Ela vai ter ali 500, 400 votos
com certeza vão no candidato B. Ela compila, publica essa pesquisa. Tá errada a pesquisa? Não tá. A pesquisa não está errada. Está manipulada? Tá. Por algum interesse, seja da própria empresa, seja de quem contratou a empresa, seja uma questão cultural, seja uma questão ideológica, que tem isso, assim, eu procuro adotar um posicionamento de ceticismo com relação à questão de direita e de esquerda no Brasil, porque todos pecaram, então eu acho que o mais sadio hoje é você ser cético, como cristão, que você vai entender dentro da política, é você ser cético. Eu acho que a política ela é um instrumento também de transformação, mas assim como a política pública não é um instrumento de redenção, a política também não é um instrumento de redenção. A política ela é um instrumento de transformação, ela é um campo missionário que você pode glorificar a Deus, mas é necessário você entender que, como a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória do Senhor, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é muito fácil da gente se envaidecer e de querer poder. Então eu acho que o mais sadio, o mais prudente, é você adotar um posicionamento cético com relação a políticos, assim. E aí por isso que eu acho necessária a importância de você enviar cristãos para a política, de treinar cristãos para entrar na área da política, para que desenvolvam leis que combatam a corrupção, porque corrupção está totalmente atrelada com desigualdade social. E agora, se você tem, às vezes, algum tipo de ídolo dentro da política, fica muito mais problemático de você. Se a sua ideologia, se a direita é um ídolo para você, se a esquerda é um ídolo para você, vai ser muito mais difícil de trabalhar algumas coisas com você e de gerar uma cultura que glorifica a Deus, ok? Voltando sobre o assunto da pesquisa, é perfeitamente possível você manipular uma pesquisa para atingir determinado fim. E você vai perceber que isso acontece também com movimentos sociais. Eu vou falar isso com muito respeito, né? Assim, eu tenho muito respeito por muitas denúncias que movimentos sociais fazem, mas eu acho que algumas ressalvas são importantes. Vamos lá, nessa questão de movimentos sociais, o que eu acho que é importante a gente entender, e eu vou citar 3 aqui para facilitar, 4 na verdade. Primeira coisa, movimento LGBT, movimento negro, movimento feminista e os evangélicos no Brasil. Primeiro, eu não falo, e eu vou, até para deixar isso claro, eu não falo em nome de todos os evangélicos no Brasil. Não precisa ser gênio para perceber isso. Eu não falo em nome de todos os evangélicos no Brasil. Não tem ninguém que fale em nome de todos os evangélicos no Brasil. Eu creio que Jesus é Deus, morreu, ressuscitou ao 3º dia. Eu creio que em breve ele voltará. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Creio que ela é inerrante. Foi divinamente inspirada por Deus. Em breve ele voltará, vai julgar as nações. Em breve Deus vai derramar a ira dele. Então assim, isso não é negociável. Essas coisas não são negociáveis. Mas é importante dizer que eu não sou representante dos evangélicos no Brasil, né, em lugar nenhum, assim, em termos de representatividade formal. Por que eu estou falando isso? Assim como eu não sou representante dos evangélicos no Brasil, o movimento LGBT não tem autonomia para falar, eles não têm legitimidade para falar em nome de todos os homossexuais. O movimento negro no Brasil, eles não têm legitimidade para falar em nome de todos os negros. O movimento feminista, eles não têm legitimidade para falar em nome de todas as mulheres. Não tem legitimidade para falar, nenhum deles. Assim como eu não tenho para falar em nome dos evangélicos, eles não têm legitimidade para falar em nome de todos, aqueles que eles militam, no caso. Diferente, por exemplo, do presidente, do presidente hoje, do governador, do prefeito, do vereador, você tem aí um processo democrático de votação, de eleição, você tem aí todo um contrato social, né, envolvido, que foi construído, foi aprovado por lei, e que te permite você dar uma legalidade para que um presidente, quando for viajar fora do país, fale em nome de toda uma nação.
Agora, os movimentos sociais, eles não têm essa legitimidade para falar em nome de todos, entendeu? Por que eu estou te falando isso? Assim como o assunto das denúncias, né? É perfeitamente possível você ter denúncias legítimas, como eu falei lá, de homofobia, feminicídio, racismo, e ainda assim você ter manipulação de dados. Então assim, não é porque, e isso é uma crítica minha, não é porque é repetido várias vezes que o Brasil é o país que mais mata homossexuais, que simplesmente você tem que aceitar isso. E eu tô te falando aqui, se você for trabalhar com cursos de esquerda, se você só está assistindo esse vídeo, não é só porque o movimento social, que a mídia está reproduzindo que o Brasil é o país que mais mata homossexuais, que literalmente o Brasil é o país que mais mata homossexuais. Justamente por aquela lógica de dados que eu falei. Por exemplo, se você tem um homossexual que ele está esperando no ponto de ônibus, o ônibus para ir para casa, depois de um dia de trabalho, ele foi assaltado e foi vítima de latrocínio, morreu durante o assalto, com um tiro na cabeça, enfim, isso acontece em capital, interior, qualquer lugar. E aí você vai catalogar, vamos dizer assim, você vai pegar essa situação, vai jogar ele nos dados e vai falar, ele foi morto por homofobia. Cara, é perfeitamente possível, e isso acontece, da pessoa ser vítima de latrocínio e ela não foi motivada por um crime de ódio. Agora, assim, são algumas variáveis importantes de se fazer. Tem crime de ódio no Brasil? Tem. São todos os crimes que acontecem com homossexuais no Brasil são relacionados à homofobia? Não. Todos os crimes que acontecem com evangélicos no Brasil são relacionados à intolerância religiosa? Também não. Todos os crimes que acontecem com o movimento negro, o movimento feminista, eles são motivados por crime de ódio? Não. Então, assim, eu tô incluindo os evangélicos aqui para entender que é muito fácil de você manipular os dados em favor de você ganhar, assim, aumentar a sua massa de manobra, entendeu? Então, a denúncia, muitas denúncias são legítimas, mas não é só porque a denúncia é legítima que os dados são 100% confiáveis, ok? Então, entenda isso para que você não seja manipulado por dados que são difíceis de você verificar, porque para você falar que o Brasil é o país que mais mata homossexuais, você teria que falar que todos os crimes ocorridos com homossexuais, eles foram investigados e foi identificado que foi crime de ódio. E, cara, a conta não fecha, entendeu? Você ia ter que ter um baita de investimento para chegar nessa conclusão. Não é uma coisa rápida de se resolver. Não é uma coisa barata para você chegar nessa conclusão. Você fala que o Brasil é o país que mais tem perseguição, e não tem esse dado, estou te dando outro exemplo. Você falar que o Brasil é o país que mais tem perseguição contra os evangélicos na América Latina, é a mesma coisa. Para você fazer uma afirmação dessa, você tem que ter um grau de investimento em segurança pública muito alto. E você não tem isso, entendeu? Então isso eu acho que é uma coisa importante de você entender assim. Vamos lá. Outra coisa que eu acho que é importante você entender nessa fase final do vídeo aqui é que o evangelho ele é contra a cultura. O evangelho é contra a cultura. Então assim, é importante você entender que as questões, as pautas de esquerda, elas devem ser devidamente confrontadas, devem ser nos devidos campos combatidas, mas o reino dos céus ele não é de direita e ele não é de esquerda. E é curioso, você vai perceber assim que a direita ela é muito mais próxima do cristianismo do que a esquerda, né? Principalmente com relação à parte moral ali. Mas essa terminologia esquerda e direita, a gente precisa ter um cuidado muito grande para que a gente não ache que a redenção vai vir por política pública
ou pelo livre mercado. Nenhum dessas duas, vamos dizer assim, nenhum desses dois espectros, ele tem capacidade de gerar redenção. Você pode ser sim a favor do livre mercado, ou de um estado de bem-estar social, sem idolatrar ele, não tem problema. A questão é, redenção é o evangelho que traz. Não é a direita com livre mercado, não é a esquerda com política pública. O evangelho, ele é contra a cultura. Terminologias como direita e esquerda não são suficientes para falar, para expressar a totalidade bíblica. A Bíblia mesmo se revela, a Bíblia se explica, existem instrumentos para isso, né? Mas é importante a gente não encaixar, tentar instrumentalizar a leitura bíblica a partir da ótica da ideologia da direita ou da esquerda também. Outro motivo que eu percebi que me fez assim, é mais fácil para mim conviver com o pessoal de direita do que com a esquerda também, foi porque assim, a direita ela tem uma facilidade muito grande de falar da questão moral. E não está errado, a gente tem uma moralidade, a moralidade não é uma questão, uma construção social, ela não é uma questão relativa, né? Eu não entendo dessa forma, mas se você crê em Deus, crê que Deus reina, só há um mediador entre Deus e os homens, você precisa viver em santidade, e essa santidade precisa tocar o social. Tipo, essas coisas não são antagônicas. Deus quer ver misericórdia, né? Ele deseja ver atos de justiça, expressões de misericórdia da nossa parte. Então, santidade moral e santidade social, vamos denominar assim, elas não são antagônicas. E nesses 4 anos de faculdade eu percebi isso de uma forma muito clara, principalmente ali, acho que a partir do segundo ano, porque havia muitas denúncias e que grande parte das denúncias são feitas assim, de problemas sociais, são feitos por parte de movimentos sociais, por parte da ala radical da esquerda. Você fala, cara, Jesus governa sobre todas as coisas. Nós somos vocacionados para governar, desde o Éden. Essa foi uma ordem que Deus deu para nós desde o jardim do Éden. Então, assim, esses assuntos, direitos humanos, a política, a questão de saúde, a questão de racismo, a homofobia, feminicídio, são assuntos que Deus nos deu. Ele nos dá graça, Ele nos vocaciona para que a gente possa servir as pessoas, para que a gente possa governar com zelo, com dedicação e manifestar a glória de Deus por meio de bons projetos sociais, por meio de discipulando bons profissionais, enviando ele para essas esferas de influência da sociedade. Assim, não são coisas antagônicas. Nós somos vocacionados para governar, e toda vez que a gente se recusa a enviar um discípulo de Jesus para as esferas de influência da sociedade, Satanás tem um ímpio preparado para governar. E para governar a fim do seu benefício próprio. Então a gente precisa entender que nós somos vocacionados para governar, né? Mas é importante falar que não é um projeto de poder, e sim um projeto de serviço. A gente não pode focar em um projeto de poder, mas sim um projeto de serviço. O que é projeto de poder que eu falo? Às vezes a impressão que eu tenho é que o sonho de parte dos evangélicos no Brasil é de ter um presidente evangélico. Tiago, mas é errado ter um presidente evangélico? Não é errado você querer ter um presidente evangélico. Só que às vezes muitas vezes parece que algumas pessoas mal intencionadas têm um projeto, têm o desejo, quer dizer, de ter um presidente, um governador, alguém evangélico no poder, não para que essa pessoa sirva, mas mais às vezes até por uma questão, às vezes a impressão que dá é que é mais uma facção, é mais um grupinho fechado, uma panelinha fechada, falando assim de forma mais simples. E é importante que a gente entenda que a gente não deve investir num projeto de poder, mas num projeto de serviço. Sobre essa questão de projeto de serviço, eu falo porque entra totalmente no assunto de política. Talvez uma pergunta que você
porque que eu acho que é importante a gente pensar o que a política pode oferecer. Eu entendo que a política é um instrumento de transformação e não de redenção, como eu já mencionei. Mas assim, se a gente entende que a política é um instrumento de transformação, que ela impacta vidas, que ela impacta gerações, que ela deixa um legado, para pensar quantas crianças podem ser salvas se o Estado, se nós enviarmos de discípulos responsáveis para criarem boas políticas públicas, pensando em curto, médio e longo prazo, para que mais crianças que estão em fase de desnutrição, que estão passando fome, recebam alimentos, mais chance essas crianças têm de ouvir o Evangelho. Essas crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos. Então assim, por que eu estou falando isso? É algo talvez não comum de se dizer. Eu acho que eu já ouvi algumas pessoas falando isso e eu cheguei à mesma conclusão. Deus não está no controle de todas as coisas. E eu falo isso com zelo, falo isso com temor, mas eu entendo biblicamente que Deus não está no controle de todas as coisas porque Ele decide não estar no controle de todas as coisas. Ele delegou responsabilidades. Salmo diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos homens para governar. Então, é a ordem do Jardim do Éden. Governem sobre os peixes, sobre o mar, sobre todas as coisas. Então Deus nos deu uma ordem para que a gente governe. Então Ele decide distribuir responsabilidade. E aqui eu estou falando sobre responsabilidade. Porque na hora que Jesus voltar, Ele vai intervir. Mas enquanto Ele não volta, a gente tem uma responsabilidade como embaixadores do reino dos céus, de manifestar o reino dos céus, de manifestar a expressão da glória de Deus, de manifestar a justiça. E isso interfere totalmente na vida das pessoas. Então a política é um campo missionário, a política ela é um instrumento de transformação. E aqui, sobre aquilo que eu tinha falado sobre um projeto de serviço, a gente precisa entender que a gente não pode meramente querer colocar só evangélicos no poder, só para ter evangélicos no poder. A gente precisa colocar pessoas, discípulos de Jesus, enviar pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, mas para que essas pessoas sirvam bem a outras pessoas. E aqui eu estou falando de ateu, eu estou falando de pai de santo, eu estou falando de mãe de santo, porque são pessoas que precisam de serviços públicos de qualidade. Então, quanto mais chance essas pessoas tiverem por meio de bons serviços públicos de qualidade, quanto mais chance essas pessoas tiverem de prolongar a vida delas, melhor, mais chance essas pessoas têm de ouvir o Evangelho. Entendeu? Tiago, mas você não entende que Deus determinou todos os dias? Cara, eu não entendo. Você olha lá para os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos é: honra teu pai para que se prolongue todos os dias da tua vida aqui na terra. Se está determinado e fala sobre obediência, então isso significa que os dias não estão determinados, que você pode prolongar. Provérbios 10 fala sobre o que o temor do Senhor prolonga a vida também. Então, assim, nem tudo Deus quer determinar. Ele quer que você estenda a vida. Ele quer que você viva bem, viva com qualidade, amando Ele acima de todas as coisas. Outro caso, exemplo bíblico que você vai ver, é o caso de Saul. Deus prometeu para Saul que se ele obedecesse a ele iria prolongar o reinado de Saul na terra, que a família dele herdaria o trono. Saul obedeceu? Não, Saul desobedeceu. E o que aconteceu? Deus mentiu? Você entende que essa questão, assim, às vezes a gente entra no determinismo que às vezes a Bíblia não defende? Claro que existem questões ali teológicas que são mais delicadas, pontuais assim, mais delicadas. Mas eu estou falando aqui de um projeto de serviço e não para que a gente entenda que a importância de um projeto de serviço e não de um projeto de poder. Para ter evangélicos, para os evangélicos utilizarem espaço público para fazer culto. E assim, eu entendo o lugar do culto, mas eu entendo assim, até quando você vai pesquisar sobre a separação de igreja e Estado, você vai ver que a Reforma Protestante tem uma grande influência na teoria da separação de igreja e Estado. Justamente porque assim, essa separação de igreja e Estado protege o cristianismo moralmente para pregar. Então, projeto de poder e projeto de serviço são duas coisas assim que a gente precisa entender melhor, conhecer melhor, para poder servir melhor. Outra coisa que eu acho importante, adote um posicionamento cético. Adote um posicionamento cético.
Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Não existe nenhum justo, nem alguém que seja bom, que busca a Deus. Isso a Bíblia fala. Então nós somos totalmente depravados pelo pecado. Por que eu estou falando isso? Seja cético para entender que não importa se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, mas ele pode ser corrompido, ele pode se deixar se envolver pela vaidade. Então, pressionar as autoridades para que desenvolvam bons projetos no combate à corrupção, de transparência, eu acho que é o campo mais sadio, mais seguro que a gente tem para se envolver. Porque o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. Então, um posicionamento cético significa que não importa se você votou em candidato A com todo o discurso dele, ele pode se corromper, ele pode se envaidecer, e então colocar ele no pedestal e falar não, ele nunca faria isso, não, é justamente trabalhando com essa possibilidade que pode acontecer, que a gente precisa adotar um posicionamento cético, até para que uma idolatria, a ideologia não seja gerada no nosso coração. Respondendo a pergunta então, afinal de contas, Thiago, é possível você ser cristão de esquerda? Não, não é. É óbvio falar isso, mas às vezes o óbvio é necessário ser dito. Por quê? O movimento de esquerda, a ala mais radical no Brasil, eles têm uma tendência de que para você ser cristão e seja aceito por eles, você precisa negar fundamento da fé. Então assim, fundamentos da fé como Jesus Cristo não é o único Deus verdadeiro, que ele não ressuscitou ao terceiro dia, que Jesus é comunista, isso não é, que para você ser reconhecido por eles, ser aceito por eles como uma pessoa revolucionária, você precisa negar a princípio a inerrância das Escrituras. Então tudo que mexe com a espinha dorsal da fé cristã, você precisa negar. O que eles aceitam como cristãos legítimos é um cristão que seja militante, um cristão que vote nos candidatos que eles aprovam, porque se você não vota, você é reacionário, você é fascista, você é uma massa de manobra deles. Então assim, não tem como você ser cristão e você ser de esquerda, é algo óbvio. E principalmente porque eles vão fazer você negar fundamentos da fé. E são coisas assim que não são negociáveis. Se você negocia esse fundamento da fé, então talvez, se você realmente está negociando esse fundamento os fundamentos da fé cristã, então talvez você deva se questionar se você nasceu de novo. Esse talvez tenha que ser o seu questionamento, entendeu? Outra coisa que eles querem que você afirme é que Jesus veio para combater um sistema, Jesus ficou com prostitutas, e eles vão falar isso, que Jesus andou com prostitutas, Jesus andou com pecadores, e é verdade, é verdade. Eu acho que o grande macete assim, do discurso deles, da argumentação deles, é que eles não falam, nem tudo que eles falam é mentira, eles só distorcem a mentira para que a militância deles cresça, Então, e é importante você entender assim, que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não veio para lidar com um sistema político, para fazer uma revolução de um sistema político. Quando ele vier ele se assentar no trono e governar, aí é outra situação. Mas o que eles entendem não é que ele vai vir para governar. Eles entendem que ele veio apenas para combater um sistema. E isso não é bíblico. Por favor, não se esqueça, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha, nos ajuda aí a conseguir abrir o CNPJ, precisamos da sua ajuda, precisamos crescer aqui, e isso quer glorificar a Deus aí com a ajuda de vocês, beleza? Deus abençoe, pessoal.